igreja, ela fala, você fala baixinho, põe o microfone longe, e ninguém mais ouve o que você fala. Então hoje, irmãos, pelo amor de Deus, eu vou falar bem alto, com o microfone bem perto, para que todos possam me ouvir, tá bom? É um grande prazer para mim estar aqui no púlpito dessa igreja, pregando. É um grande prazer. Eu frequento, sou membro dessa igreja há muitos anos. E esse púlpito marcou a minha vida muito. Eu tenho muitas lembranças desse púlpito. Eu já vi muitas pregações daquele cantinho, já vi muitas pregações daquele outro cantinho. Eu lembro muito de pessoas pregando que atrás te balançavam o pé assim. Então, vir aqui pregar com vocês, vir aqui estar transmitindo a palavra do Senhor, é um extremo prazer, um privilégio imenso para a minha vida, tá certo? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui estudando a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de falar contigo. Manifeste hoje, Senhor, que Tu és Deus, Senhor. Aplica a Tua Palavra aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento para que a Tua Palavra seja aplicada ao meu e aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado pelo momento que temos de estar aqui reunidos. Amém. Irmãos, eu quero pedir uma coisa para os irmãos hoje, antes de começarmos a falar a respeito da Palavra do Senhor. Nos próximos minutos, eu gostaria que os irmãos estejam atentos, com os olhos abertos, olhando para cá, prestando atenção no que Deus tem reservado para o meu e para os seus corações. A gente agora vai desligar o telefone, a gente agora vai desligar a cabeça das preocupações lá de fora, a gente agora vai parar de pensar o que temos que fazer amanhã, o que vamos comer hoje à noite depois do culto. Nos próximos minutos, nós vamos dedicar 100% da nossa atenção ao que Deus tem reservado para os nossos corações. E eu vou pedir a quem tem Bíblia, eu estou com 2 Bíblias aqui em cima. Se alguém quiser uma Bíblia, eu tenho uma aqui disponível para emprestar. Para aqueles que não tiverem com Bíblia, estejam com a sua Bíblia na mão, com o celular ligado, porque hoje, diferente como eu gosto de fazer, hoje, se Deus nos permitir, eu vou ler a Bíblia com os irmãos. Deus hoje vai falar aos nossos corações, mas nós vamos ler a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus hoje tem que estar na mão. Nós vamos abrir, muitas vezes eu vou falar alguns versículos, mas nós vamos ler a Bíblia hoje. Muito bem? Vamos abrir então, começar com 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu uso óculos para ler. Na verdade, assim, eu uso óculos para fazer algumas coisas e eu esqueci meu óculos. Então, eu vou apertar um pouquinho a vista, assim eu consigo ler, tá? Mas fiquem tranquilos. Todos abriram? Prontos? Amém? Ótimo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faz o bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos para as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que de vós fará mal, se for zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbuleis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados a responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da fé que é em vós. Pedro, ao escrever a carta de Pedro, ao escrever esta carta, ele destina esta carta aos cristãos, às pessoas que estavam naquele tempo passando por perseguições. Então, os crentes que estavam passando por perseguições após Cristo, após Jesus, na perseguição que os crentes estavam recebendo, das tribulações, Pedro destina a sua carta, então, agora a essas pessoas. E, diferentemente de Paulo, na verdade, muito interessante das cartas de Paulo, e é a respeito disso hoje que eu gostaria que nós estivéssemos pensando. Paulo, ele tem um hábito muito interessante. Paulo escreve uma carta, doutrina, depois aplicação da doutrina. Doutrina, ética. Paulo tem uma divisão, é muito legal de você ler as cartas paulinas, porque Paulo passa o início apresentando doutrinas, depois aplicação da doutrina. Pedro já é um pouco diferente. Pedro faz doutrina, aí aplicação, depois escreve mais um pouco de doutrina, mais um pouquinho de aplicação. E quando Pedro, então, agora escreve aos crentes, ele começa então falando assim, finalmente todos, no versículo 8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entreáveis e misericórdias e afetos. Ele começa dizendo, então, agora do valor do amor, do carinho, do zelo pelo próximo. Ele transcorre os versículos, mas hoje, de uma forma especial, eu gostaria de refletir com vocês a respeito do versículo 15. Somos todos muito inteligentes. Eu tenho certeza que aqueles que não saírem hoje com esse versículo de cor, vão saber que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos fala assim, antes santificai Cristo em vosso coração, e estáis sempre pronto a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da sua fé. E é sobre isto hoje que eu gostaria de estar conversando com os irmãos. Antes, santifiquem a Cristo no vosso coração, e estáis sempre pronto a responder com mansidão e temor a razão da fé que é em vós. E ao pensar nesse sentido, antes santificar a Cristo no meu coração, tudo bem? E estáis sempre pronto a responder. Eu gostaria agora de estar criando na cabeça dos irmãos a seguinte imagem. Prestem atenção. Quando Pedro nos chama a estar sempre pronto a responder, ele nos traz a ideia de que a resposta a esta pergunta, a resposta a essa situação, tem que ser tão forte no meu coração, ela tem que ser tão certa no meu coração, que eu estou sempre pronto a responder. Pronto. A resposta à pergunta que vem depois, a resposta à reflexão que vem depois, ela tem que ser tão certa no meu e no seu coração, que tem que ser uma coisa que o irmão responde assim, meu nome, Leonardo, sou casado? Sou casado. Meu nome, sua esposa, Fernanda. Tem quantos filhos? 2 filhos. Qual é o nome dos seus filhos? Rafael e João. Como profissional da saúde, eu trabalho na área da saúde. Existe um momento onde, para avaliar o estado de sonolência, o estado de alerta, o estado de confusão, nós fazemos perguntas. Tem um momento onde a pessoa está tão dormindo, digamos assim, que eu faço uma coisa que a gente chama às vezes de estímulo doloroso. Ela se mexe. Tem horas que a pessoa já está um pouco mais acordada, e para avaliar às vezes quão acordada ela está, quão lúcida ela está, eu faço perguntas a essas pessoas. E é muito interessante, ao longo dos anos, vou contar para os irmãos. Como que a irmã se chama? Boa noite, querida, tudo bom? Como é que a senhora se chama? Rosane. O nome, é assim, é batata. O nome a pessoa sabe. O nome, a senhora é casada? A senhora tem filhos? E interessante, a senhora é casada? Qual o nome do seu marido? A senhora tem filhos? Qual o nome dos seus filhos? Quantos anos a senhora tem? A senhora sabe em qual hospital? A senhora sabe em qual local a senhora está? A senhora sabe por que a senhora está internada? Não. Mas prestem atenção, fiz perguntas claras, objetivas, de pronta resposta. Qual o seu nome? Leonardo. Você é casado? Sou. Você tem filhos?
Você sabe onde você está? Sabe quantos anos você tem? Em outras palavras, eu vou fazendo perguntas de mais estado a menor estado. Vou fazendo perguntas, muitas vezes eles não sabem por que estão internados, mas sabem em que hospital estão. Perguntas que eu faço para avaliar o estado de acordado que a pessoa está. E agora, então, eu queria criar a imagem de vocês o seguinte. O salmista nos chama, o apóstolo nos chama a santificar primeiro a Cristo no vosso coração. E estáis sempre pronto a responder. Agora, eu quero criar a imagem na cabeça dos irmãos, que era quase como se fosse uma vontade do meu coração, mas eu queria criar agora a ideia na cabeça dos irmãos, que eu vou descer as escadas, vou entregar o microfone para o primeiro irmão que eu vir, e o irmão vai vir aqui na frente, e o irmão vai me falar no tempo que o irmão precisar. O irmão pode demorar 10 minutos, 2 segundos, 10 horas, o irmão vai contar para nós a alegria que a razão da fé do irmão tem no coração do irmão. Porque eu sou capaz de descer aqui agora, enviar para a primeira pessoa que eu encontrar, e falar assim, o nome do irmão, por favor? O irmão responde. É tão interessante essa pergunta, que você pode perguntar, e você vai a outro país, a pessoa te pergunta essa com outra língua, e você responde o seu nome. Você está quase dormindo, e a primeira pergunta que eu faço, se você está acordado ou não, é o seu nome. E agora eu vou descer, eu quero agora que os irmãos sintam esse nervoso, essa preocupação. É verdade. Eu quero agora que os irmãos criem na cabeça dos irmãos a ideia de que Leonardo vai descer aqui, vai me entregar o microfone e eu vou vir aqui na frente responder a razão da fé que Cristo é para mim. Porque a resposta para essa pergunta, meus irmãos, é mais importante do que o nome do irmão. Porque a resposta da minha nome... Qual o seu nome, Leonardo? Desculpa, qual o seu nome? Leonardo. Agora, a razão da minha fé vai me levar ou não para a vida eterna. O meu nome, não. Mas quando Pedro nos chama, você sempre pronto a responder com mansidão e temor, a razão da sua fé. E com a imagem que eu acabei de criar na cabeça dos irmãos, que vão vir aqui em cima e vão responder esta pergunta, esta colocação, eu gostaria de estar agora refletindo com os irmãos a respeito da mensagem de hoje. A razão da nossa fé. É muito claro que Deus, ao criar o mundo, Deus, ao fazer os céus, a terra, Deus, ao fazer a divisão entre a luz e as trevas, Deus, a criar os animais, Deus, a criar os peixes, Deus, a criar o homem, Deus fez um ser racional. O homem. Deus deu somente ao homem o privilégio da razão, o privilégio do raciocínio. E agora eu vou conversar com os irmãos a respeito da razão, do raciocínio, da minha fé. São 2 etapas. A razão, porque, preste atenção, porque quando eu chamar os irmãos para vir aqui na frente, o apóstolo nos chama a responder a razão da nossa fé. Depois eu vou comentar com os irmãos por que a razão da nossa fé. Mas, para que nós saibamos a razão da nossa fé, é muito claro que nós precisamos entender e saber quem é Cristo. Quem é aquele em que eu digo ter fé? Quem é aquele que eu digo que eu entrego o trono da minha vida para habitar no meu coração? Se eu, por muito menos, quando eu vou chamar um pedreiro para na minha casa, fazer a reforma da cozinha, eu faço um levantamento de quem é ele? Se eu, quando vou levar meu carro no mecânico, eu faço um mínimo levantamento de quem é o mecânico? Se eu empreender qualquer coisa na minha vida com a intenção de sucesso, eu faço um levantamento e estudo se aquilo é bom ou ruim? Como que eu vou dizer que entrego a minha vida a Cristo? Como que eu vou dizer que tenho fé se eu não conheço a quem eu estou entregando? Então, quando Pedro nos pergunta a razão da nossa fé, eu vou agora com os irmãos, de uma maneira bem rápida,
de uma maneira bem rápida, tentar falar com os irmãos da razão. O que a Bíblia nos apresenta? Gênesis 1. Vamos lá. Ótimo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos ler Gênesis 1, vamos lá? No princípio criou Deus os céus e é sem forma e vazia. Trevas cobriam face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis, o livro que Deus nos deixou, começa no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, dizendo, no início. Tum. Sabe por que a Bíblia diz no início? Porque antes do início, o que é o início? É quando Deus, perdão, irmãos, é quando Deus deu start ao tempo. Antes disso, Deus eterno, vivia na eternidade. E na eternidade, quando o tempo não se conta, não há necessidade do tempo. Quando no início Deus deu, então, no início Deus deu start, então, é uma coisa que nós conhecemos, e é muito interessante, nós não conseguimos nem raciocinar o que é uma coisa atemporal. O tempo é uma coisa tão entranhada nas nossas vidas que nós não conseguimos identificar o que é uma pessoa que um dia, 1000 dias, 1000 anos, é a mesma coisa. Um ser atemporal, fora do tempo. No início, então, criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia nos diz que no início Deus deu start à criação, criando o tempo, criando no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no sexto dia, o homem, no sétimo dia, então, Deus descansou. Então a Bíblia já começa nos ensinando uma coisa que tem que ser clara aos nossos corações. No princípio, Deus criou todas as coisas. E aí Deus criou todas as coisas e Deus pegou o homem e colocou o homem, então, o único ser vivente, racional, botou este no jardim e com o homem Deus tinha conversas ao final do dia. E foi muito interessante que foi dada ao homem também a atribuição de dar nomes aos animais. Gênesis 3, 7. Deixem abertas suas Bíblias lá. E aí, então, foi dado ao homem uma única instrução. No jardim, no Éden, existe a árvore da ciência e existe a árvore da vida. Existe a árvore do bem e do mal e existe a árvore da vida. A árvore do bem e do mal, a fruto da árvore do bem e do mal, homem, você não irá comer. Mas um homem pecou. Um homem desobedeceu a Deus. E tendo desobedecido a Deus, agora então, pecador, capítulo 3, versículo 7. Então, foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então foram abertos os olhos de ambos. Início do versículo 7. Agora então, o homem era um homem pecador. E como pecador, agora então o homem não está, o pecado nos afasta de Deus. Ao desobedecer, se tornou um homem pecador. E agora eu gostaria que vocês estivessem pensando, eu gostaria que os irmãos estivessem entendendo a necessidade que nós temos de um Salvador, a necessidade que nós, homens pecadores, porque a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que nós, homens pecadores, destituídos da glória de Deus, nós necessitamos de um Salvador? Preste atenção, nós necessitamos de um Salvador, porque a Bíblia diz que nenhum homem é capaz de vencer o pecado. A nenhum homem é concedido a graça, o poderio de vencer o pecado. Podem pensar em quem os irmãos quiserem. Moisés, Abraão, Josué, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Isaías, Paulo, o evangelista Paulo. Nenhum desses homens venceu o pecado.
Nenhum desses homens venceu o pecado. Então, a partir do pecado inicial de Adão e Eva, nós homens estávamos afastados da glória de Deus. E nós fomos postos para fora do jardim. Versículo 21, olha só. Gênesis, capítulo 3, versículo 21, desculpa. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Versículo 23. Senhor Deus, pois os lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que te fora tomada. Então agora, Deus fez-lhes roupas, cozeu-lhes roupas e os colocou para fora do jardim. Agora estão pecados, vocês agora estão afastados da minha presença. Nós, pelos nossos pecados, estamos afastados da presença do Senhor. E o que seria de nós? O que seria da criação? O que seria da coroa da criação? Porque a Bíblia nos ensina que o homem é a coroa da criação. E o que seria de nós? Nós necessitávamos, nós precisávamos, nós só sobreviveríamos, nós só vamos sobreviver se o pecado fosse então derrotado. Nós precisávamos de um Salvador. João 3,16. Quem não sabe de cor? Amou o mundo de tal maneira que deu Filho unigênito para todo aquele que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crer em Jesus, não pereça, mas tenha então a vida eterna. Por que nós temos que crer em Jesus para não perecer e para termos a vida eterna? Porque a partir do momento que nós pecamos e agora estamos afastados da presença do Senhor, então agora Jesus, Deus, se fez homem e habitou entre nós. Para que como homem, prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês, para que como homem, Jesus vencesse o pecado. Mas a nenhum homem é dado o poder de vencer o pecado. Somente Jesus pôde vencer o pecado, porque Jesus era Deus e homem. Mas preste atenção, como que Jesus venceu o pecado? Porque ele poderia ser derrotado pelo pecado. Entenderam? Você só vence algo que pode te derrotar. Por isso que Jesus, que era Deus, que estava com Deus, que estava na criação, que sabe de todas as coisas, por isso que Deus teve que se fazer homem, teve que vir à terra e teve que estar sujeito à tentação. E o diabo tentou a Jesus no deserto, tentou 1, 2, 3 vezes no deserto. E o diabo depois de tentar a Jesus, por que o diabo tentou Jesus? Porque Jesus poderia cair em tentação. O diabo não tentaria. O diabo pode tentar a Deus? Não. Deus é soberano. Então, para que Jesus estivesse sujeito às tentações e pudesse então vencer o pecado, Jesus teve que se humilhar e vir ao mundo como homem. Mas porque ele era como nós, uma dualidade de carne e espírito, Jesus e Deus, homem e Deus. Porque Jesus era Deus, era homem e Deus, ele pôde então vencer o pecado. E agora então, a Deus, a quem todas as coisas fez, a que poderia, quando o homem pecou, destituir, apagar tudo e refazer tudo de novo. Ao homem pecar, ele podia simplesmente acabar com o homem e deixar só os animais. A nós agora foi nos dada a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. O que significa se nos reconciliarmos? Eu posso me conciliar ou me reconciliar. Entendeu? Me reconciliei, aí me afastei e depois me arrependo e me reconcilio. Ao homem hoje é dada a oportunidade de se reconciliar com Deus, porque nós já tínhamos uma relação com Deus, mas porque nós pecamos, nós nos afastamos. Mas nós podemos nos reconciliar com Deus pela nossa
pela nossa habilidade. Nós podemos nos reconciliar com Deus pela nossa extrema inteligência, porque sou muito bonito. Eu posso me reconciliar com Deus por algum mérito meu, pelas obras. Algum de nós é salvo? Pelas obras não serão salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, nós só conseguimos nos reconciliar com o Pai a partir de João 3,16, porque todo aquele que crer em Jesus, eu tenho que crer, eu tenho que saber. Lembrem que eu chamei um pedreiro para ir em casa? Lembrem que eu chamei um mecânico para consertar meu carro? Eu tenho que saber quem foi Jesus. Eu tenho que saber quem Deus é, o que Deus fez, por que Jesus veio. Por que Jesus, agora que veio, eu tenho que crer no milagre de Jesus para que eu seja então salvo? Porque a minha salvação não é mérito meu, porque eu sou pecador. A minha salvação é uma graça nos concedida por Deus. Em outras palavras, o que é graça? É aquela coisa mais básica. Graça é um dom imerecido. Sabe o que acontece? Quando o mundo acabar, quando eu for então me apresentar ao Senhor no julgamento final e for levantado então as minhas dívidas, vou bater no microfone de novo, as minhas dívidas, sabe o que vai estar escrito lá embaixo no meu saldo? Sabe o que vai estar escrito lá embaixo no meu saldo? Pago por Jesus. Saldo inexistente, pago pela maravilhosa graça de Jesus que morreu pelos seus pecados na cruz. Essa é a razão. Essa é a razão. Essa é o raciocínio. E preste atenção, nós vivemos num país onde o evangelho, o estudo do evangelho, ele é aberto. O estudo do evangelho, ele é aberto. Se você entrar no YouTube, em qualquer lugar que você consegue assistir e estudar a palavra de Deus, em qualquer momento, em qualquer forma que você quiser. Então me desculpem se eu disser que é inaceitável. É inaceitável eu dizer que eu quero que o Senhor habite no trono da minha vida, eu quero que Ele sente no trono do meu coração, eu quero que eu quero que Jesus faça uma reforma, eu quero que Jesus e Deus façam uma reforma geral na minha vida, se eu não me presto nenhum minuto do meu dia estudando, aprendendo mais da palavra do Senhor, usando daquilo que Deus me deu, do dom, do raciocínio, do dom da minha razão. É inaceitável. Se eu, ao fazer uma faculdade, eu primeiro pesquiso para saber qual faculdade é boa, onde fazer, o que aprender dentro da minha faculdade, o que estudar, o que fazer, aonde dedicar as minhas forças para exercer aquilo que eu quero, como que eu me presto a dizer que eu quero que Jesus domine a minha vida, que dirija o meu coração, se eu não conheço a Escritura do Senhor? Como? É muito claro. Jesus veio ao mundo, aqui viveu, e antes da crucificação, Jesus passou um período nos ensinando a respeito da palavra de Deus. Já pararam para pensar no Sermão do Monte? Eu gosto muito do Sermão do Monte por uma coisa muito interessante. Jesus, que estava com Deus na criação, Jesus que sempre esteve com Deus, que sabia de todas as coisas, a magnificência, a sabedoria, a grandiosidade do que Jesus, não há nada que Jesus não soubesse. Entenderam? Não há nada, irmãos, prestem atenção, não há nada que a Jesus fosse desconhecido. Olha o tamanho, é inimaginável o tamanho deste conhecimento. E a este, que a tudo sabia e que nada era desconhecido, este, no Sermão do Monte, poderia ter vindo e falado assim: oi, boa noite, eu sou Jesus, sou filho de Deus,
Creiam na palavra, creiam que eu morri creiam que Deus criou todas as coisas, senão vocês vão para o inferno. Creiam para irem para o céu. Uma boa noite. O que me chama muita atenção no Sermão do Monte é que Jesus, mesmo sendo infinitamente maior do que todos nós, passou um tempo explicando, estimulando as nossas cabeças a pensarmos, olha só, me explica uma coisa, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Por que você se preocupa com aquilo que você vai vestir? Por que você se preocupa com aquilo que você vai comer? Se as aves do céu não plantam, e o Pai Celestial está sempre do lado delas. Por que Salomão, nem com toda a sua riqueza, Salomão, o homem mais rico que já existiu, nunca se vestiu como qualquer um dos lírios do campo? Me expliquem vocês, como que, se vocês acham que Deus cuida das aves do céu, cuida das plantas da terra, como que vocês acham que Deus cuidará de vocês? Vocês entenderam o que Jesus estava fazendo? Jesus estava botando nós sentados no banquinho, senta aqui no banco que eu vou te explicar uma coisa. Vou botar a sua cabeça para pensar. Vou botar a sua cabeça para raciocinar, porque realmente os lírios do campo são belíssimos. E não tecem, não cosem, porque o Senhor os sustenta. Se o Senhor sustenta ela, Ele vai sustentar a mim também. E se nós pararmos para observar, todo o sermão do monte é assim. É Jesus com a sua grandiosidade e a sua paciência, nos mostrando motivos A e B para chegarmos ao ponto C. É nos juntando pedrinhas para que nós, pequenos de cabeça, raciocinemos e entendemos aquilo que Ele tem separado para as nossas vidas. Está sempre pronto a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da sua fé. Nós até agora pensamos a respeito da razão. Mas sem a fé, é o contrário. Sem a fé é possível ver a Deus? Não. A Bíblia nos ensina que muitas coisas nos são obscuras, que só a fé é capaz de nos sustentar. Hebreus, vamos lá. Hebreus, só um pouquinho, peraí. Hebreus 11. Antes de nós lermos Hebreus 11, vamos voltar aqui numa coisa. Antes de santificar Cristo em vossos corações, esteja sempre pronto a responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da nossa fé. Já entendemos que, só pela leitura do texto, nós já entendemos que a pergunta que é feita é: a fé sobre a sua razão, como que ela se aplica? Em outras palavras, a fé é maior que a razão. Porque pela razão, eu e você podemos ser salvos? Não. Pela razão, Cristo falará aos nossos corações? Não. Pelas obras, pelos nossos raciocínios, nós somos capazes de sermos justificados? Não. E aí agora, Hebreus 11, capítulo 1. Vamos lá. Ora, desculpa, irmãos, todos abriram? Fomos, né? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e ela é a prova daquelas coisas que eu não posso ver. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, irmãos, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vocês entenderam o que nós acabamos de ler? Pela fé, eu consigo entender que o que se vê, não foi feito daquilo que é aparente. O que ele está querendo dizer para a gente? Que quem fez todas as coisas? Deus. De onde?
do nada. Porque o que se vê não foi feito aquilo que se é aparente. O que se vê não foi feito aquilo que é aparente. Isto é a nossa razão. Continuando. Nós estamos no versículo 3. A partir do versículo 4, eu não vou ler com os irmãos, não, mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Paulo, quando ia pregar, a Bíblia nos ensina que tinha igrejas que a Paulo sair, Paulo ia às igrejas pregar, e quando Paulo saía, sabe o que algumas igrejas faziam? Sabe o que eles faziam? Eles ficavam sentados lá, estudando o que Paulo tinha ensinado. Sabe por quê? Porque eles, como razão e como raciocínio, tinham também a oportunidade de estudar. Então, hoje à noite, eu não vou ler, mas depois vocês em casa vão ler Hebreus capítulo 11. Porque todos nós vamos chegar em casa hoje e vamos testificar. Ou seja, nós vamos ver se o que o Leonardo está falando condiz com o que a palavra de Deus ensina. E aí, eu não vou ler o capítulo 11 todo, não. Versículo 3, vou pular o versículo 4, 5, vou ler o versículo 6. Ora, por que eu vou pular o versículo 4 e 5? Porque é interessante do capítulo 11 de Hebreus, é que depois Paulo perde um tempo falando assim, pela fé Abel, pela fé Enoque, versículo 7, pela fé Noé, versículo 8, pela fé Abraão, versículo 11, pela mesma fé Sara, e ele vai. Mas, versículo 6, continuando, fala, ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Desculpa, irmãos, eu vou esperar os irmãos. Versículo 6. Versículo 6, ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, que nós acabamos de pular, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele continua falando no versículo 32. Ele faz a seguinte pergunta: o que eu mais eu direi a vocês, para que vocês entendam o que o Senhor é capaz de fazer? Ele faz uma pergunta: o que mais direi? E depois, um pouco mais à frente, no versículo 38, ele fala assim: estes homens dos quais o mundo não era digno. Que homens são esses? Homens que tinham a razão, a fé. Porque, irmãos, por mais fera que eu seja, por mais inteligente que eu seja, sempre vai ter alguém mais inteligente. Sempre vai ter alguém com uma outra razão. Mas pela fé, o que a Bíblia nos ensina a respeito da fé? Pela fé eu vou me tornar mais sábio que os meus mestres. Romanos 2. Romanos 5, perdão. Já estou caminhando para o fim. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tá? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriaremos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu pelo seu tempo, pelos ímpios. Porque apenas alguém porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, que verteu por nós na cruz, seremos por ele salvos da ira. Que ira? Do juízo final. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, este é o alicerce, é a coluna central, é a coluna, a espinha das costas, que sustenta todo o Evangelho. Nós precisamos de um Salvador. Porque sem Ele, nós não somos merecedores da graça de Deus. Mas hoje, irmãos, nós nos achamos muito inteligentes. Nós vivemos hoje numa sociedade, irmãos, de catarse. Uma sociedade de alegria. Catarse é o ápice da alegria. Hoje, irmãos, nós achamos que nós vamos viver de cultos bonitos de domingo a domingo. Enquanto o que a Bíblia nos diz é que nós temos que chegar em casa e checar o que está sendo ensinado aqui à noite, de manhã, nas nossas EBDs, nos domingos, nas quartas-feiras. Nós vivemos numa sociedade que acha que a vida vai ser só de sucesso. Nós temos a audácia, desculpe, irmão, nós temos a audácia de acharmos que pelas nossas cabeças nós vamos instaurar uma nova forma de se viver o Evangelho. A Bíblia me diz que é uma brasa que se afasta da fogueira. O que acontece com aquela brasa? Se esfria. Isso é a palavra de Deus nos ensinando. Aí o que eu acho? Não, eu acho que não. Eu acho que pelo motivo A, B, C ou D, irmãos, a quem nada tinha, que tudo fez, a do que do nada se fez tudo, ao que está em todos os momentos, aquele que não há nada que está escondido, aquele nos ensina todo momento, através da sua palavra, como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer, e nós temos a audácia de acharmos que, cara, então está aí, eu tive uma ideia de uma forma diferente de fazer as coisas. Está aí, olha aí, ninguém pensou, mas eu, Leonardo, agora eu acho muito tranquilo tocar a vida dessa forma. Eu conversei com os irmãos que eu já estou... Quantas pessoas nós já vimos aqui, neste púlpito, ensinando a respeito da palavra do Senhor, e hoje estão o mundo afora. Achando que o problema está nas coisas que julga na sua cabeça serem problemáticas.
Prestem atenção, se botando a sua cabeça acima do Criador. Entenderam o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Achando que pela sua pequeneza de cabeça, você é capaz de julgar, descrever, discernir alguma coisa diferente do que o Criador nos ensina a fazer. E é curioso, no mínimo curioso, nós acharmos que eu vou começar a plantar batata para colher manga. No céu há rancor. No céu há ranger de dentes, digamos assim. No céu há mentira. No céu há inveja. Se eu planto inveja, o que eu vou colher no céu? Nada. Se eu planto coisas que me afastam do Senhor, desculpem, irmãos, é de uma estultice eu achar que se eu planto coisas que me afastam do Senhor, eu vou estar caminhando na direção do Senhor. Então, como que eu digo que eu deixo o Senhor habitar no trono do meu coração, se eu passo a maior parte da minha vida empenhando o meu tempo naquilo que não é a palavra do Senhor? Como? E eu queria que... Acho que sim, eu não enxergo muito bem de longe. Mas está todo mundo me olhando. Porque eu não estou chamando agora aqui, não estou querendo que os irmãos prestem atenção, não quero que nós façamos uma escolha. Existe um momento, sim, do cântico, existe um momento, sim, da palavra do Senhor aos nossos corações, existe, mas agora eu quero os irmãos de olhos abertos me olhando e pensando junto comigo, eu estou entregando a minha vida ao Senhor? Olho aberto, olhando para mim, não para mim, Leonardo, mas vislumbrando a mensagem do Senhor, olhando o irmão que pregou na semana passada, no domingo à noite, ele nos pregou a respeito de Josué, né, que entrou na presença do Senhor. E a Bíblia não entra nos detalhes a respeito de que se ele estava de olho aberto ou se estava de olho fechado. Mas fato é que Deus conversou com Josué. E Deus fez a seguinte, conversou assim, Deus fez uma pergunta a ele. O que ele perguntou? A quem enviarei? E ele, aberto, consciente, sabendo o que fazer, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está nos chamando para fazer uma escolha não de catarse, uma escolha não emotiva, uma escolha racional. Ele quer saber a razão da nossa fé. Olho aberto. Porque eu, que sou um homem que curto a ciência, eu que sou um homem que dedico minha vida ao estudo da ciência, eu que sou um homem que dedico a minha vida a aprender a respeito da ciência, tenho que entender e tenho que saber e tenho que ter muito prazer de uma hora simplesmente chegar e falar assim, eu não tenho capacidade para entender isto, porque isto só a Deus está reservado. A minha ciência não é capaz de entender e de dimensionar o tamanho de Deus. Mas também, por outro lado, eu rogo a Deus para que a razão da minha fé esteja sempre claro no meu coração. Estais sempre pronto. Antes, santifique a Deus no seu coração. E estais sempre pronto. Vai lá. Como é que é o seu nome? Dilcim. Vou lá atrás do entregar o telefone para o Dilcim. Como é que é o seu nome, Dilcim? Dilcim. E estais sempre pronto a responder. Com mansidão e muito temor. A qualquer que pedir, a qualquer que vos pedir a razão da sua fé.
Por quê? Através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Jesus na cruz, através da derrota da morte que Jesus fez por mim e por você na cruz, eu que tenho fé, sou salvo. Sou salvo. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus chama aos nossos corações agora, porque a Bíblia também nos fala, tolo, você não sabe quando a sua vida vai ser ceifada. Então Ele nos chama agora, a de olho aberto, deixar Deus dominar meu coração. Entenderam? Mas não se enganem. Mas Jesus, Deus, Ele, através do benefício do raciocínio, nós temos a capacidade de tomarmos uma decisão, avaliarmos as consequências dessa decisão, retroalimentarmos a nossa decisão, seguimos em frente, retroavaliarmos a nossa decisão, seguimos em frente, retroavaliarmos a nossa decisão, seguimos em frente. Então, Deus hoje está chamando a você, que não tem Cristo no seu coração, a entregar a Cristo hoje. Hoje. Entregue a Cristo no seu coração. Mas se o irmão já está aqui na igreja, como eu, há muitos anos, Deus também está dando a você hoje a oportunidade de você retroalimentar aquilo que você diz ter feito, crido e aceitado há muito tempo. Ou há pouco tempo, mas enfim, Deus dá a você a oportunidade de avaliar a escolha que você diz já ter feito. E preste atenção, Provérbios nos fala no seguinte versículo, mas a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos, se não for brilhando mais e mais, não é uma vereda dos justos. O caminho do que aceita Cristo tem que ser um brilhar cada vez mais constante, porque senão o irmão não está trilhando o caminho do justo. O irmão está trilhando algum outro caminho. E por isso, muito interessante que o diabo é chamado como o pai da mentira, porque, assim, de todos os pecados, a mentira é um dos mais malignos, porque eu sou capaz de vir aqui, eu sou capaz de falar a palavra de Deus para os irmãos, eu sou capaz de me vestir, eu sou capaz de vir aqui à igreja e passar, mas não deixar realmente Deus habitar o trono da minha vida. Eu sou capaz de mentir até para mim mesmo. Eu sou capaz de dizer, não, já aceitei Jesus já. Mas se eu avaliar racionalmente, pela minha razão, eu vou ver que eu aceitei a Cristo tem quanto tempo? De lá para cá. O que eu tenho mudado na minha vida efetivamente? Porque se eu decido parar de comer feijão, meus amigos, eu consigo dizer para vocês assim, na última semana comi feijão 2 vezes. Não consigo? Como que eu digo crer em Cristo? Como que eu digo deixar Deus habitar no trono da minha vida, se eu desde aquele dia não percebo que nada mudou? Nada mudou. Então alguma coisa está errada. Deus está nos chamando, Deus está chamando a mim, Deus está chamando os irmãos hoje para estarmos deixando Ele verdadeiramente. Esse Deus é um Deus real. Verdadeiramente. Sentar no trono da minha vida e reformar a minha casa toda. E assim eu vou descer aqui do púlpito e eu vou entregar o microfone para qualquer um. E qualquer um, no tempo que precisar, vai saber responder de prontidão. A razão da sua fé.
Eu não vou... Eu vou orar. Eu vou orar. E ao final da oração, o fato de vir à frente, né? O fato de levantar, o fato de lhe estender a mão, são atos físicos relevantes que trazem a mim e a você uma memória de escolha. Por isso que nós o fazemos. Porque é uma decisão racional que tem que ser feita. Eu vou orar. Ao final da oração, enquanto nós cantamos um corinho, aqueles irmãos que quiserem ficar de pé, e simplesmente... Mas, irmãos, deixa eu dizer bem claro para os irmãos, prestem atenção. Eu já estou de pé. Eu gostaria de ficar de pé. Porque eu, de verdade, eu quero que eu racionalmente... Então, por isso que eu quero que... Eu estou gostando até... Irmão Júlio, muito obrigado. Eu até agradeço que o Júlio não tocou. Sabe por quê? Porque vocês estão de olhos abertos me olhando. Não quero que seja uma decisão tomada por uma bela música que o Júlio toque. Essa decisão é uma decisão que é feita de olho aberto. Porque de olho aberto que os problemas da vida vão vir. Então, eu vou orar. E ao final da oração, aqueles que realmente quiserem que Cristo dirija as suas vidas, por esse simbolismo da atitude de ficar de pé, eu os convido a ficar de pé. E nós vamos cantar um corinho, a galera da música, eu fui bem legal com eles. Então, Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o dom do raciocínio, a capacidade de fala, a capacidade de leitura, a capacidade de enxergarmos. A Bíblia nos diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Obrigado porque eu posso enxergar, Senhor, e eu posso contemplar que um ser magnânimo fez todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque pela tua graça, o teu Filho morreu pelos meus pecados, e se eu crer em Jesus, Senhor, o Senhor me dá o benefício da salvação. E se eu verdadeiramente crer em Jesus, eu passaria a vida eterna no céu. Aplica a tua palavra ao meu coração. Manifeste hoje, Senhor, que tu és Deus. Manifeste hoje, Senhor, que tu és Deus. E conforme a tua palavra, Senhor, nós vivemos. Guarda os nossos corações, Senhor. Guarda o meu coração, Senhor. Para que eu verdadeiramente, todos os dias, deixe a minha ignorância de lado e tenha o teu evangelho firme, reverberante na minha vida. Amém. A gente vai cantar?